Senhoras e senhores, em prosseguimento aos trabalhos, passamos para o segundo painel, com o tema Saúde, Digitalização e Inovação. Como moderador do painel, convidamos o CEO do Hospital Albert Einstein, Dr. Henrique Neves. Boa tarde a todos. O painel Saúde, Digitalização e Inovação terá os seguintes participantes. O senhor Sidney Kleisner, que é meu chefe, que é difícil, obviamente, mediar o seu chefe. Cláudia Massey, ex-CEO da Siemens Oman. Cláudia. Barrett Hammer, Health Access Matters, da Global Health and Life Sciences Consulting. E Iva Costa, diretor de Relações Governamentais da Dräger. Então, eu vou fazer uma pequena introdução. É curioso eu estar falando para um grupo de advogados, porque vocês talvez não suspeitem, eu sou advogado, né? Em algum momento da minha carreira, como dizem meus amigos, eu me desvocacionei e fui para a área de gestão, né? Mas como o mundo dá voltas, eu estou aqui com vocês. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma definição da OMS, que é de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente as afecções e enfermidade. Portanto, se fala mais num conjunto de atributos ao longo do tempo, né? Portanto, é ao mesmo tempo um estado, porque a gente pode ver a saúde num determinado momento, mas também um processo dinâmico, né? Ele ocorre ao longo do tempo, né? O conhecimento sobre esses estados ou processos são representados por dados que transmitem informações, né? E os dados são o átomo da decisão na área de saúde, né? Então, assim, quando se fala de proteção de dados, existe uma questão essencial, é que na área de saúde as decisões só podem ser tomadas com base em dados, né? Se observarmos o que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos na área de saúde, observa-se a digitalização desse processo, que permite a captação e armazenagem dos dados, né? Ou seja, em qualquer ponto de interface que exista entre o paciente e o sistema de saúde, haverá uma necessária captação de dados, e eles vão também ser armazenados por determinados períodos enquanto eles forem úteis para a tomada de decisão, né? E existe um crescimento evidente da quantidade de dados, né? Eles crescem porque os dados clínicos estão ficando mais densos, né? Porque os exames laboratoriais estão ficando mais complexos, os de imagem possuem mais informações, temos os de genômica e por aí vamos, né? Ou seja, esta massa de dados começa a estar disponível, inclusive dados que são feitos ao longo de um processo assistencial. Hoje, nas UTIs ou nos centros cirúrgicos, os dados que são captados dos pacientes são transferidos via IoT diretamente para os seus prontuários médicos, né? E dos prontuários médicos, eles são utilizados, né? Portanto, toda essa etapa que a gente pode imaginar, que vai da promoção da saúde, da prevenção, do diagnóstico e do tratamento e reabilitação, são caracterizados por esses dados, né? Que eles têm, hoje em dia, mais algumas vantagens em relação ao passado, né? Que é a maior precisão, né? Porque a quantidade de pontos disponíveis é muito maior. Vocês podem imaginar que se a gente captasse alguns dados em que faltam alguns pontos, alguns tempos de captação, essa captação seria imperfeita. Portanto, a densidade dos dados é muito maior hoje, né? E a agilidade para a tomada de decisão, né? Porque essas informações estão vindo real time, né? Em tempo real, estão chegando ao ponto de decisão. E este conjunto de elementos tem o potencial de reduzir os custos de operação, né? Se efetivamente você sabe com maior precisão o que você tem que tratar, se você consegue tratar mais cedo, o mais provável é que os custos dessas intervenções sejam reduzidos, né? Mas isto é o que a gente vê ao nível do paciente, né? Mais do que isso, esses dados que eu procurei descrever, eles são levados para data lakes, não é? Ou para lagos de dados, né? Com informações anonimizadas que vão permitir correlacionar essas informações clínicas, laboratoriais, de imagem, de genômica e até com os determinantes sociais de saúde, ou, eventualmente, até com as situações climáticas naquele momento. Ou seja,
A riqueza de dados que se tem para a tomada de decisão hoje na área de saúde é muito maior, né? Isso permite detectar relações complexas que muitas vezes são difíceis de perceber ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo, que é a deterioração clínica, hoje em dia, consegue ser percebida 8 horas antes dela se manifestar efetivamente, por discretos sinais que aparecem nos pontos de captação, né? A gente pode predizer eventos individuais e coletivos, porque conhecendo esses marcadores ao longo do tempo, nós podemos falar ou da degradação em si mesmo, né? Ou imaginar que para determinados grupos de pacientes que mostraram determinadas características ao longo do tempo, é possível antecipar determinados fatos que podem acontecer, né? É possível avaliar as rotas terapêuticas mais eficazes, né? Pela simples razão que, no momento em que você comparar vários pacientes que são tratados da mesma doença ao longo do tempo, com alternativas terapêuticas, é possível inferir que algumas delas sejam melhores do que outras em que elas passem a ser escolhidas, né? E até contribuir para a alocação mais eficiente dos recursos sempre escassos da saúde, né? Então, se você consegue efetivamente identificar esses eventos individuais ou coletivos e, portanto, predizê-los, a mobilização dos recursos se faz certamente nos momentos mais necessários e não distribuindo de uma forma mais ou menos aleatória, né? O fato é que a construção desta visão, quer dizer, que seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista dos dados, que a gente chamaria do Big Data Analytics, né? A capacidade de analisar essas dados, requerem das organizações de saúde investimentos crescentes em termos dos vários níveis de recursos necessários de um ponto de vista da tecnologia de informação. Então, por exemplo, é importante que a infraestrutura tenha disponibilidade, capacidade e resiliência para a prestação do serviço e que ela tenha também os atributos ela em si não seja um risco de segurança. Temos um segundo nível, que são das aplicações, né? E há dezenas de aplicações dentro do hospital que têm que operar de uma forma convergente e coerente ao longo do tempo. Existe a camada de dados, né? Que é o Big Data Analytics, todos esses dados que são captados, como é que a gente os organiza e os disponibiliza para esses eventos todos. E, finalmente, a camada de segurança da informação, né? Hoje, tendo em vista a natureza sensível dos dados da área de saúde, os investimentos na área de segurança da informação têm sido crescentes, né? E na experiência do Einstein, de 2019 para hoje, o volume de investimentos na área de tecnologia de informação se multiplicaram por 3, né? Imaginamos que isso é um catch-up necessário, que ele eventualmente tenha uma redução ao longo do tempo, mas as organizações de saúde têm que fazer grandes investimentos para atender a esses requerimentos, né? Por outro lado, a transformação tecnológica vem alterando a execução das atividades de saúde, né? As atividades começam a ser mais comprimidas do ponto de vista de tempo, passam a ter maior massa de dados para a tomada de decisão. Podem-se fazer decisões sobre pacientes, por exemplo, se existe uma expectativa de reinternação num período curto ou não, e que, portanto, ele deva ficar mais tempo no hospital, né? Ou no ambiente de saúde, né? Ele democratiza o acesso aos pacientes, porque hoje, por definição, os pacientes têm acesso aos seus prontuários eletrônicos, aos seus medical notes, ou qualquer que seja a definição que a gente queira dar. Frequentemente, os exames laboratoriais e os exames de imagem também estão disponíveis, né? O que no passado eram grandes sacolas de plástico que as pessoas carregavam, né? Para cima e para baixo, e não sabiam o que fazer com aquelas coisas, hoje estão todas digitalizadas, disponíveis e podem ser vistas e comparadas num período relativamente curto, né? E, finalmente, esta transformação aumenta a capacidade cognitiva dos médicos e profissionais de saúde. Isso é extremamente importante, e como eu sou advogado, quando faço alguns comentários na área médica, eu sempre peço ao Dr. Sidney que me corrija se eu estiver errado, né? Então, no fundo, hoje, quando um médico senta diante de um paciente, a inteligência artificial vai permitir que ele solicite a organização das informações do paciente. Os pacientes têm inúmeras passagens
pelos serviços de saúde, tem inúmeros exames que foram produzidos, tem exames que ele pediu para aquele momento, tem imagens que, eventualmente, têm determinadas partes da imagem que não foram analisadas por uma razão ou outra, e é possível se solicitar, é possível se visualizar um mundo em que a organização da informação para o médico seja feita não por ele, tediosamente, correndo cada uma dessas informações, mas utilizando a inteligência artificial, né? Então, de um ponto de vista de produtividade, se torna muito mais rápido a sua preparação para a consulta, né? Ao longo da consulta, é possível também fazer com que ela seja registrada e os pontos relevantes dela sejam anotados automaticamente, ou seja, o médico não tem que ficar de costas para o paciente de frente para o computador, ou ter que fazer anotações para depois passar para um computador enquanto ele está conversando com o paciente. Isso permite que a consulta se processe com um olhar diferente, né? De frente para o rosto, falando, né? Olhando para os olhos da pessoa. E, finalmente, eu diria que, terminada a consulta, e eu imagino o Dr. Sidney, sexta-feira de noite, não, quinta-feira de noite, é melhor, ele poderá, com inteligência artificial, perguntar: será possível rever todos os casos que eu vi essa semana e anotar se existe alguma informação divergente ou discrepante que eu e a inteligência artificial, vale a pena a gente revisitar, né? Ou seja, o processo incorporado com a tecnologia aumenta o que a gente chama, aumenta a inteligência do médico, né? E faz concentrar nas atividades importantes, né? Sem que ele abra mão da sua responsabilidade, né? É interessante porque se descobre hoje, olhando retrospectivamente imagens médicas, que determinadas manifestações de tumores não foram percebidas pelos médicos que laudaram essas imagens, porque a finalidade é que estavam olhando uma outra coisa, para a qual a sua atenção não tinha sido despertada. Ok? Então, assim, a inteligência artificial vai ter a capacidade de mudar de uma forma muito importante como é que acontecem as atividades na área de saúde, né? Todavia, esta transformação requer um equilíbrio entre a proteção de dados das pessoas, né? A proteção de dados sensíveis, e a necessidade da sua coleta e armazenagem para benefício do próprio indivíduo e da coletividade, né? Então, este equilíbrio delicado será objeto de discussão ao longo do tempo todo, né? Eu espero que esta apresentação e o debate que se segue sirvam para discutir este equilíbrio entre as necessidades de proteção dos dados sensíveis do indivíduo e as necessidades da assistência à saúde. Então, sem mais comentários, Dr. Sidney, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Henrique, pelas palavras, pelos desafios. O que o Henrique não falou como advogado é que ele, só comigo, se contar a época de diretor e vice-presidente, nós trabalhamos juntos há 16 anos. Então, isso já lhe confere um diploma de quase médico, e a mim é um privilégio poder trabalhar de uma forma em que o aprendizado que já existiu no início, hoje se transforma no aprendizado mútuo no dia a dia, e as decisões, a gente tem tido a capacidade e também o estímulo e a motivação para tomar em termos de melhorar a prática assistencial e principalmente usando agora a tecnologia da informação como ferramenta. O meu objetivo aqui é trazer alguns exemplos daquilo que o Henrique discorreu de modo breve do que já está sendo feito no nosso hospital. E antes de começar, eu queria apresentar um pouquinho o Einstein, né? O Einstein, todos conhecem como um dos melhores hospitais da América Latina, reconhecido como tal, mas o que talvez não seja de domínio de todos, o Einstein foi fundado pela comunidade judaica em 1955, por médicos da comunidade judaica, como uma forma de retribuição à sociedade maior pelo acolhimento que essa comunidade teve na sua imigração no pós-guerra. Porém, desde a fundação até a inauguração do hospital, se passaram 16 anos, o Einstein começa a atuar em 1971, então uma entidade extremamente jovem, perto de outras organizações hospitalares, mas que desde então mantém o seu legado através de 4 preceitos que estão discorridos aqui embaixo,
das boas ações, da assistência à saúde, da educação e, principalmente, sob uma base extremamente robusta de responsabilidade social, através da qual nós tentamos tudo aquilo que é feito dentro do ambiente da saúde suplementar, do setor privado, escalar em busca de atingir um número cada vez maior de seres humanos, o que se traduz no nosso propósito até hoje, que é levar saúde, vidas saudáveis através de uma gota de Einstein para cada ser humano. E é nisso que a gente se baseia, através de 3 pilares principais: o primeiro da assistência à saúde, o segundo do ensino e da educação, e a educação ela gira em torno da educação da população, porque hoje a gente sabe que grande parte da tomada de decisão ela tem que ser feita pelo cidadão, tem que ser feita pela pessoa, e para isso ela precisa de uma informação, um engajamento maior, até para o autocuidado da sua própria saúde, e de um setor de pesquisa que se desmembra na inovação, através do qual grande parte daquilo que eu vou comentar hoje ele vai ser discorrido aqui. Hoje o Einstein ele tem a presença no setor privado, obviamente que é mais conhecido por vocês através de algumas unidades, são quase 30 unidades satélites, 2 principais hospitais, um em São Paulo, o outro em Goiânia, e através dos setores de inovação que interagem com outras indústrias, através de telemedicina, que busca atender cada vez um número maior, chegando a 2 milhões de pacientes já atendidos por telemedicina. Na saúde pública, a gente conta com diversas parcerias com entes governamentais, com a Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Nós temos 3 hospitais públicos, 2 que nós fazemos a gestão, um deles a gestão e a operação, que é um hospital de alta complexidade no município de São Paulo, além de uma série de interações e projetos junto com o Ministério da Saúde, através do Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS, que é um programa através do qual o Einstein retorna em projetos de saúde, seja eles assistenciais ou de capacitação ou de pesquisa, ao serviço, ao setor público da saúde, exatamente no montante da imunidade fiscal, por sermos uma entidade filantrópica. O ensino e educação cresce de uma forma extremamente grande atualmente, quase que 20% ao ano em número de alunos. O Einstein conta hoje com mais de 60 mil alunos em cursos profissionalizantes, em pós-graduação, em stricto sensu, lato sensu, 7 graduações já que hoje estão em andamento, uma 8ª que deve, assim que publicada, também dar início, a de psicologia. E dentro ainda da responsabilidade social, uma série de iniciativas filantrópicas mais específicas com a comunidade judaica, com a assistência na comunidade de Paraisópolis, que na semana passada nós tivemos aí o orgulho de inaugurar uma escola de ensino médio semelhante a que nós já inauguramos na Avenida Paulista, mas aliado ao técnico exclusivamente para moradores jovens de Paraisópolis de forma gratuita. O setor de pesquisa e o setor de inovação cada vez mais se sofisticando com uma incubadora de startups, e através deste setor de inovação, juntamente com a tecnologia de informação, a gente vem criando condições para cada vez mais testar aquilo que o Henrique mencionou na sua introdução. Uma fotografia comparativa, aqui nós temos em verde os números que o Einstein hoje atua no setor público, e em azul o do setor privado, e vocês podem ver aí em algumas áreas de atuação, como exames, os números são praticamente semelhantes, mas se a gente olha atendimento de emergência ou atendimento de partos, extremamente partos de alto risco, o volume de pessoas atendidas no setor público ele chega a ser o dobro do setor privado. Mas, como disse bem o Henrique, hoje a saúde ela tem, não importa saúde suplementar no país ou o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, hoje nós temos uma série de desafios, como qualquer organização de saúde, desafios com as pressões de envelhecimento, desafios com as doenças crônicas que ela carrega junto com o envelhecimento,
as doenças oncológicas, a acessibilidade que tem que ser maior. Eu vinha comentando do almoço para cá com o ministro Luiz Barroso acerca das medicações de alto custo e uma busca incessante de equidade em saúde que está dentro do nosso propósito como uma parte da quíntupla meta, que é a política de qualidade em saúde, que o Einstein adota, e a quíntupla meta dessas 5 metas, ela envolve a busca da equidade. E aí, sem falar em fraudes, judicialização da saúde, algo muito conhecido por todos vocês, modelos de remuneração que incentivam a doença, quer dizer, um modelo perverso que a receita é aumentada quando se tem um serviço para ser feito e não a manutenção da saúde. Enfim, uma série de desafios. E esses desafios, eles não significam única e exclusivamente aumento de orçamento ou aumento de investimento, e eu trouxe esse gráfico, que não é novo, é um gráfico de 2017, mas é um gráfico que mostra que o país que mais investe em saúde, com quase 20% do seu produto interno bruto, é o país, comparado a outros países desenvolvidos, que menor longevidade tem, e talvez a qualidade de vida e a saúde seja bastante inferior a países outros desenvolvidos que investem muito menos no seu PIB. E, paralelamente a isso, nós temos umas tendências de incorporação tecnológica dentro da saúde que já se mostraram eficazes em outras indústrias, como investimento em 5G, esses dados que a saúde gera armazenados em nuvem para utilização e compartilhamento, como também algumas iniciativas o Einstein já tem com outras organizações do exterior, a criação de um sistema interoperável e sem obstáculos, a conectividade, parceria entre organizações com expertises diferentes, mas com o mesmo propósito, enfim, o benefício que inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, cada vez mais se fala hoje na inteligência artificial aliada à computação quântica, inteligência artificial generativa, que é o que hoje, vamos dizer assim, é o que está na moda a gente falar, como que as indústrias podem se aproveitar disso de uma maneira controlada, enfim, o metaverso. Transformação digital já é uma iniciativa que vem sendo desenvolvida lá no nosso hospital, onde nós imaginamos ter uma plataforma que centralize as necessidades do cuidado médico ao paciente, enfim, que possa gerar dados que serão aproveitados como forma de informação posteriormente, mas que sejam informações também acessíveis por médicos, por pacientes, por profissionais de saúde, que tenham o seu ambiente com a segurança do seu armazenamento, mas que permita diagnósticos mais integrados, que permita o entendimento e a transparência de uma conta hospitalar, algo que é perseguido em sistemas de saúde do mundo inteiro, mas as informações e a visibilidade dada ao próprio paciente permite aumentar o seu engajamento com o cuidado de saúde e aumentar a comunicabilidade dele com o seu médico através também de recursos digitais. E não é de agora, não é de pós-pandemia, nós temos criado, implementado processos digitais na nossa atuação. Essa é uma capa que foi da revista Época Negócios em 2019, em maio de 2019, muito antes de trazer à tona toda essa discussão de inteligência generativa. Eu vou procurar trazer aqui alguns exemplos disso. Esse é o modelo das frentes dentro de uma organização como a nossa, que busca a transformação digital de forma organizada, ou seja, com oportunidades, com atração de talentos, com conhecimento, modelos de incentivo. Nós usamos muito a metodologia ágil para isso, com arquitetura tecnológica, criando as competências dentro da nossa organização, aumentando o número, por exemplo, de cientistas de dados, de profissionais de tecnologia de informação, mas extremamente preocupados com uma governança desses dados e desta implementação que seja integrada, ao mesmo tempo que democratiza o acesso a esses dados. Então, aqui alguns números. O Einstein Conecta é a forma pelo qual, através de um aplicativo que contém todas as soluções para o usuário, seja ele do setor privado, seja ele aqueles em que o Einstein tem uma interação
com saúde corporativa dentro das empresas, mas esses são os números com uma taxa média de resolução através da telemedicina de 85%, através do Einstein Conecta, uma taxa de uso ainda extremamente baixa pela população, e eu atribuo isso à novidade, já que a nossa legislação, até o início da pandemia, ela impedia a interação de paciente com médico através de telemedicina, ela exigia que tivesse médico nas duas pontas, ocasionando aí uma experiência que passou a fazer diferença logo após o início da pandemia, quando, por decreto e depois posteriormente aprovada, essa legislação ela foi mudada. Nós temos implementado, e foi motivo de uma apresentação, inclusive no exterior, nós temos trazido, junto com o Ministério da Saúde, o atendimento por telemedicina a municípios distantes da região norte, região amazônica, e agora indo para a região centro-oeste, em municípios que não são tão pequenos, municípios de 30 mil habitantes, por exemplo, cuja referência de atenção secundária ela se dá muitas vezes com 24 horas de barco para que ele chegue numa atenção secundária. O Einstein passou a distribuir notebook, uma antena que aumenta o sinal de internet, passou a fazer consultas especializadas dentro do Centro de Telemedicina do Einstein, juntamente com o médico da Unidade Básica de Saúde de Atenção Primária nesses municípios. E isso permitiu esse número de mais de 125 mil atendimentos, com uma resolutividade extremamente alta. Hoje são 307 pontos em unidades, e o médico da atenção primária ele acompanha junto essa consulta de uma forma a também ter uma capacitação caso aconteça a necessidade de uma consulta com um profissional especialista semelhante àquela que passou. Dados com a pandemia, nós tivemos a oportunidade, através também de tecnologias cada vez que permitem miniaturização de equipamentos como ultrassom, como equipamentos de testes cardiológicos, trazer, deshospitalizando e trazendo esses recursos para a casa do paciente. Nós chamamos de Einstein até você. Isso se manteve após a pandemia. O mais interessante é que aquilo que nós fazíamos de 80 a 100 atendimentos ao dia, passou com a pandemia a mais de 1.000 atendimentos ao dia domiciliar. E isso fica, né, porque é o conforto de ter o seu teste feito no trabalho ou no seu ambiente de domicílio, o seu teste, eventualmente a administração de vacina ou administração de medicação, ou o acompanhamento pós um atendimento que dispensa internação, quando ele pode ser feito uma medicação, mesmo que endovenosa, no ambiente domiciliar. Isso facilita também a gestão da infraestrutura hospitalar, como traz para o paciente uma experiência muito melhor, já que ele está na sua casa. Quando a gente fala em inteligência artificial, ou aquilo que hoje a inteligência artificial generativa traz, isso remete aos nossos radiologistas, que primeiro passaram a usar inteligência artificial, e esse é um prêmio que foi um trabalho junto com estagiários do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do ITA, junto com o nosso setor de imagem, que trouxe um sistema de ressonância magnética capaz de detectar o câncer da próstata sem a participação do médico, num número que superou outras organizações nos Estados Unidos. Esse prêmio ele era com um grant de uma empresa que fabricava ressonância magnética. Hoje, este protocolo ele está incorporado na venda desta ressonância como um ativo a mais, e como o Henrique comentou, talvez como um grande aliado no achado incidental, quando, por exemplo, uma ressonância magnética é pedida por uma outra suspeita diagnóstica e existe aí uma possibilidade de um achado incidental do câncer da próstata. Essa eficiência, através de mecanismos de inteligência, de predição da necessidade de leitos de headcount, vem contribuindo também para a diminuição do tempo de permanência. Quando a gente diminui por eficiência o tempo de permanência de um paciente para algum tratamento, a gente gera virtualmente como se houvesse leitos a mais. E isso, por muito tempo, dispensou a necessidade de expansão de infraestrutura, economizando recursos através da geração desses leitos.
Inteligência artificial vem sendo incorporada também em robôs. Esse é um exemplo que hoje está em piloto no hospital, um robô que acompanha o paciente no momento da internação até o seu quarto, podendo colocar os vídeos que nós temos na internação para prevenção de úlcera de pressão, prevenção de queda do leito. Isso tem sido testado, até a explicação dos recursos dentro do apartamento. Esse robô tem sido também uma das utilizações de uma inteligência com base aonde esse paciente se desloca. Nós, hoje, temos um centro de comando operacional que une dados de toda a infraestrutura da higiene, a infraestrutura transporte, mensageiro, manutenção, ocupação do nosso hospital, pedidos de internação dentro de um centro de comando que permite gerir melhor, através também de um modelo preditivo, gerir melhor a nossa capacidade e infraestrutura. Mas aquilo que, de fato, melhora a segurança de um paciente internado, talvez vocês não saibam, mas uma das grandes causas de óbito são eventos adversos durante procedimentos de internação, que nada tem a ver com tratamento, mas nós implementamos também, através de recursos de algoritmos de inteligência, uma central de monitoramento assistencial, onde os 709 leitos do hospital, eles são acompanhados, mais centro cirúrgico, mais recuperação anestésica, numa central com 150 indicadores, por exemplo, se esse paciente recebeu antibiótico na hora adequada, se ele, depois de uma queixa de dor, ele foi medicado a contento, ou se o monitor cardíaco que mostra alguma alteração já foi visto por quem deveria ter visto e tratado aquela alteração. E para vocês terem uma ideia, esse centro ele é vigiado por um profissional administrativo que informa quem é responsável caso algum alarme toque, e o número de intervenções por mês chega a 8.000 intervenções. Então, vocês imaginam que cada 8.000 eventos por mês podem se transformar num evento adverso que nada tem a ver com tratamento, caso ele não seja observado. Isso foi pioneiro, o uso de inteligência para este fim no mundo, e a gente tem tido a oportunidade de usar como exemplo para outras organizações que também procuram implementar, também com inteligência. O agendamento cirúrgico, por exemplo, também com algoritmo de inteligência hoje, artificial, ele permite entender quanto tempo aquele profissional leva para fazer aquele procedimento, quais equipamentos ele usa, qual é o tempo necessário para o paciente vir da UTI ou do seu apartamento ao centro cirúrgico, otimizando o uso das salas cirúrgicas e evitando a ociosidade dessas salas. A implementação desse sistema permitiu nós termos pelo menos mais 4 agendamentos a mais por dia na mesma infraestrutura das salas. A experiência do paciente ela tem sido também testada através de quartos inteligentes que permitem ao paciente controlar com automação aquilo que está no quarto, mas também ter contato com o profissional de enfermagem, ter contato com copa, com nutrição, é algo que também melhoraria a experiência. Ora, com aqueles 3 pilares que eu mostrei no começo, com a parte assistencial, de ensino, de pesquisa e inovação, o maior desafio é a integração entre esses sistemas para que exista, por exemplo, a inovação através de translacionalidade, quer dizer, dentro do atendimento de um médico, de uma equipe profissional, aquilo que é um gargalo, aquilo que é uma pergunta, passe a ser respondido por pesquisa ou por um device inovatório, ao mesmo tempo que isso capacita o profissional de saúde e permite também com que aqueles alunos da graduação possam aprender. Da mesma forma, esse investimento em inovação trouxe para a nossa incubadora, e hoje faz parte do nosso sistema, empresas que trabalham também com sequenciamento genético, inteligência artificial no sequenciamento genético, que permite comparar sequências genéticas com doenças ou com tumores ou com tratamentos, para que a gente tenha uma medicina cada vez mais personalizada, ou seja, nós chamamos de medicina de precisão, e ela foi inaugurada há quase 2 anos, e nós já temos tido aí a oportunidade de crescer nesse sentido. Nosso setor de inovação, ele conta com 4 partes, desde o Health
Design Lab, que ele absorve as ideias de colaboradores que atuam na nossa instituição, permitindo contato com mentores, dando oportunidade daquela ideia ser ampliada e ser prototipada, e aí passar a ser incubada dentro do Health Innovation Tech Center, dentro da Eretz-Bio, que é a nossa incubadora, e até a criação de um fundo para que a gente atraia investidor, para que essa ideia se transforme de fato em algo que ajude a saúde. E essa expertise dentro do Health Innovation Tech Center, ela diz respeito hoje ao que desafia, que é a inteligência artificial, o uso de realidade aumentada, realidade virtual, desenvolvimento de aplicativos e contribuição também dentro dos processos, inclusive de cirurgia. Eu quis trazer aqui 2 exemplos que estão testando inteligência artificial generativa, um deles que foi implementado na Amazônia, que usa o Large Language Model, que é um recurso através do qual a inteligência entende uma queixa de uma paciente, no caso pacientes gestantes, numa região extremamente carente de médicos obstetras. Através da procura numa base confiável, baseado em evidência científica, o sistema ele traz respostas para que o médico da atenção primária possa fazer o pré-natal adequado com aquela gestante. Isso foi um grant da Fundação Bill e Melinda Gates, está sendo aplicado neste momento. O Health Innovation Tech Center também permite hoje a gente adotar, sob a forma de estudo, um programa de reconhecimento de lesões de leishmaniose, que é extremamente confundida com outros tipos de lesão lá na região do Amazonas. O nosso setor de pesquisa ele tem um investimento grande da nossa organização e se transformou no centro privado de pesquisa que mais publicações e mais citações tem na América Latina. E o nosso ensino, como eu comentei, ele cresce com mais de 60 mil alunos hoje, com 11 unidades de ensino. Eu vou mostrar um vídeo no final que mostra hoje o nosso centro de ensino e pesquisa, e que também são capacitados nas mais novas tecnologias, como cirurgias que usam mecanismos que trazem vasos ou gânglios fluorescentes durante uma cirurgia robótica, ou microscópios treinados, ou robôs para cirurgias ortopédicas. Nós tivemos a oportunidade de crescer o nosso ambiente de cirurgia robótica, tornando o centro certificador para a América Latina, com um parque de 12 robôs, fora os simuladores, e utilizando o que vem de dados da cirurgia realizada por nossos médicos, transformando em dados que permitirão no futuro, e assim que é o desejo, como algo orientador para novos entrantes, novos cirurgiões poderiam usar como se fosse uma preceptoria digital. Às custas disso, nós temos tido, óbvio, um reconhecimento muito grande, tanto na parte de recursos humanos, como na parte de serviços, como no ranking da Newsweek, como um dos 50 melhores hospitais, um dos 50 Smart Hospitals pelo emprego desses recursos digitais e também reconhecimentos dentro da especialidade. Tivemos a oportunidade de ter, depois de mais de 10 anos de mudança na nossa enfermagem, o reconhecimento com o selo Magnet, que não existia país dentro da América Latina com este selo. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa entrega quando eu estava em Oxford, num curso que comparava o atendimento, o combate à Covid pelo NHS com aquele realizado no Brasil e América Latina, e eu atribuo esse convite ao papel do Einstein durante o combate à Covid dentro do nosso país. E, mais recentemente, convidado a fazer parte também por essas iniciativas dentro do Institute for Healthcare Improvement, no board de diretores de lá. A inovação tem sido reconhecida por um prêmio relevante no cenário, que é a revista Valor Econômico, durante esses 5 anos consecutivos entre as 10 empresas mais inovadoras do país, mas eu volto a dizer, isso com a responsabilidade de criar modelos que sejam replicados num número cada vez maior de pessoas da população do Brasil e de fora do Brasil. Levamos esse tema da tecnologia em busca de equidade no South by Southwest, congresso de futuro, de futurismo, realizado em Austin anualmente. O Henrique esteve comigo lá, conosco, né, Henrique?
E a gente tem tido a oportunidade de também inspirar nossos pensamentos em viagens a Israel. Israel que, neste momento, numa situação difícil, mas que é um país que é considerado o país das startups, o país onde grande parte das evoluções são produzidas lá, e não é diferente com a saúde. Por isso, parcerias foram assinadas com instituições de lá em termos de inovação, inteligências de dados. A gente tem feito desta forma o ganho e a motivação dos nossos executivos para isso. Esse vídeo tem 3 minutos e aí a gente termina. Aqui, todos os dias eu testemunho o despertar da ciência, a dimensão do cuidado, o significado da vida, de tantas vidas. Aqui eu posso sentir a força das conexões e como elas convergem para transformar a saúde. Tudo é construído compartilhando e produzindo conhecimento, dentro dos hospitais, das comunidades, das instituições de ensino. Para transformar a saúde, é preciso se manter capaz, em constante atualização. Essas conexões dão vida a um grande ecossistema que cresce a cada dia, como um jardim. E essas raízes se estendem, se espalham e se fortalecem para muito além daqui. É a força dessas conexões que promove consultas com especialistas em São Paulo, mesmo que seus pacientes estejam em Parintins, na Amazônia brasileira. A telemedicina chega lá e em outras unidades básicas de saúde nos 4 cantos do país. Ou em alto mar. Dessas raízes também brotam árvores que dão frutos no Cerrado brasileiro ou na periferia de São Paulo. Dentro desse ecossistema é transformada a gestão de mais de 20 unidades da rede pública de saúde, do SUS. Conectar também é compartilhar o que se tem de melhor hoje, abrindo caminhos, acompanhando a vida, vidas inteiras, com compromisso, qualidade e segurança. Conexões transformam a saúde. Aqui, elas são desenvolvidas e fortalecidas todos os dias. Einstein, transformando a saúde em todo o Brasil. E quando a gente fala de tecnologia, essa foi uma das palestras que nós assistimos esse ano lá no South by Southwest, e essa frase é uma frase que marca o futuro que a gente pode produzir, aquele que a gente pode imaginar. Então, é aquele que a gente busca. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria passar agora para a Cláudia, para que ela nos pudesse comentar como é que está o estágio de evolução dos Smart Hospitals em geral. Como é que você está vendo essa evolução? Qual o ritmo dela? E o que a gente pode esperar como mudanças na área de saúde para isso? Ok. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Bom, falar depois do Sidney aqui é complicado, né? Vendo tudo que o Einstein já implementou de tecnologia, mas acho que tem muitas tendências tecnológicas que, às vezes, entram um pouco mais no detalhe. Então, acho que a gente está indo no detalhe do detalhe aqui de apresentação e apresentação. Mas, basicamente, o que é um Smart Hospital, né? Geralmente, você pensa no hospital como um edifício, você está indo lá para ver o médico. Ninguém pensa necessariamente que
o edifício em si pode também ser parte da equipe de saúde. E a ideia do Smart Hospital é justamente isso. É justamente você usar o potencial todo da construção da infraestrutura que você tem disponível para ajudar também na cura do paciente, na recuperação dele. E isso daí vai desde a parte de tratar casos que às vezes são menos graves, mas, por exemplo, enquanto você, na sua experiência de paciente, como é que você centra toda a tecnologia do hospital para você melhorar a experiência que o paciente tem. Então, pode ser desde a parte de ele conseguir ser atendido rápido quando ele chega no hospital, que ele precisa de algum atendimento. Então, você facilita os dados para o prontuário anterior dele, para o médico que já está atendendo, para ele saber o máximo de coisas possíveis, mas de uma forma, pensando realmente assim, como que você faz isso ser fácil para o médico também de entender os dados anteriores, fazer uma coisa bem user-friendly para ajudar o médico a ajudar o paciente. Depois vem a parte de, vamos supor que se trata de uma internação, como que você pode garantir que, às vezes, ele tem necessidades especiais, às vezes pode ser que ele precise de um horário especial de visitas, por qualquer razão que seja, como que você consegue personalizar essa experiência dele, para não necessariamente falar, bom, não, o horário de visita é até 5 da tarde, se, vamos supor, se é uma mulher está internada, o marido trabalha até muito mais tarde, e fala, não, o problema é seu agora, seu marido não pode vir te ver. Então, como que você consegue, às vezes, personalizar isso, fazer uma coisa caso a caso, sem interferir, obviamente, na rotina do hospital, que também não pode ser prejudicada, mas como que você consegue ter essa experiência personalizada? Depois, entrando, por exemplo, num quarto hospitalar, como que você consegue, às vezes, fazer com que o paciente tenha acesso no telefone celular, por exemplo, do controle de temperatura, de iluminação do quarto, para que ele não tenha que necessariamente levantar da cama ou pedir ajuda de alguém para deixar o quarto mais quente, mais frio, mudar as luzes, fechar a janela, né, fechar as persianas. Então, como que você consegue fazer essa automação dentro do quarto, conectada, claro, com qualquer aparelho celular, para que o paciente tenha essa experiência também um pouco mais fácil. Tem também uma questão de luz circadiana, né, que são tons de azul que conseguem, por pesquisa mesmo, melhoram muito a experiência do paciente e ele consegue se recuperar muito mais rápido se você conseguir nivelar a intensidade de luz ao nível circadiano. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, tem médicos aqui na sala, mas é uma tecnologia que você pode implementar e que ajuda na recuperação deixa a recuperação muito mais rápida, e isso você pode fazer também com tecnologia. Aí, quando a gente vai pensando no staff, né, que eu falei, bom, a gente usa o edifício do hospital como parte do staff médico. Um staff médico gasta, em média, isso são dados dos Estados Unidos, mas acredito que no Brasil não seja muito diferente, 72 minutos por shift, né, por turno, procurando aparelhos. Então, às vezes precisa de um aparelho, às vezes você não vai ter necessariamente todos os aparelhos em todos os andares, porque tem aparelhos que são extremamente especializados. E o staff, na média, no hospital dos Estados Unidos, você gasta 72 minutos do turno de uma enfermeira procurando os aparelhos onde eles estão, onde eles não estão. Você consegue, com tecnologia de RFID, de uns tags que você coloca nos aparelhos, você consegue, de novo, ter acesso pelo celular de cada pessoa, aonde que está o aparelho, como que eu localizo rápido, como é que eu trago rápido. Ou então, por exemplo, usar robozinhos AVG, que podem servir para levar medicamentos ou comida para o quarto de cada paciente, do jeito que cada paciente precisa receber esses medicamentos e comidas. Isso também pode aumentar em 24% a eficiência do staff, porque eles não precisam ficar indo buscar medicamento, buscar comida, você tem os robôs já se deslocando pelo hospital. Então, são essas várias tecnologias que existem hoje em dia e que podem fazer com que o hospital, a infraestrutura, o prédio, trabalhe em conjunto com as pessoas, seja com o staff médico, com os enfermeiros, com os pacientes em si, para melhorar
a recuperação e a experiência que eles vão ter dentro desse hospital. Cláudia, muito obrigado. Acho que o insight de entender o edifício como parte do processo assistencial, acho que é poderoso, né? E descrito na forma como você o faz, mostra todo o potencial que existe à volta desse tema, né? Muito obrigado. Ivan, we'd like to hear from you about the development of European regulation in relation to digitalization, in particular in Germany, and what's that impact that it has from the point of view of data protection, and if that is a barrier or not for the development. Dankeschön. Können Sie mich hören? Doch, ne? Perfeito. Consegue me ouvir? Muito bem. Muito obrigado. Ora, muito obrigada por me terem convidado e também obrigada a todos que descreveram, que traçaram um novo hospital. Eu corroboro todas as suas teses e, como indivíduo, como ser humano, como funcionária do grupo Dräger, a Dräger, a nossa empresa, é uma empresa com uma história de mais de 130 anos, é uma empresa familiar, já na quinta geração. Stefan Dräger, ele é o CEO atualmente. O nosso mote, o nosso lema, a nossa filosofia é tecnologia para a vida, porque tudo que fazemos e não fazemos protege, preserva ou até salva vidas. Assim nos produtos para a saúde como na área da segurança. Somos fortes não em videovigilância ou guarda-costas, mas de qualquer forma, o nosso forte na Dräger é uma segurança e saúde ocupacional, ou seja, do trabalhador do trabalho. Ora, como é que eu vou dizer? Se os hospitais recebem muito dinheiro do SUS e de outros sistemas de saúde, eles também querem ter pacientes. Agora, quando nós protegemos a saúde do trabalhador em seu trabalho, nós queremos até evitar que as pessoas acabem sendo internadas em hospitais. Uma vez entradas ou internadas no hospital, aí é necessário ir ao hospital, onde temos excelentes médicos e até prédios inteligentes. Ora, há 28 anos, só 28 anos na Dräger, eu tive o privilégio e o prazer de, há 15 anos, trabalhar na área das UTIs. Trabalhei na América Latina, basicamente ou principalmente no Brasil, nas unidades de tratamento intensivo, até no Hospital Einstein, da cidade de Lübeck. Lübeck, lá no norte da Alemanha, é um vilarejo comparado com São Paulo, uma cidadela pequena no Mar Báltico. E me senti muito à vontade com os meus colegas brasileiros no Albert Einstein. Vejamos, a Alemanha, as inovações, a regulação da área médica e dos serviços de saúde, no âmbito da digitalização. Ora, para nós, a nossa empresa, e eu, que sou da Escandinávia, a princípio as minhas raízes não são na Alemanha, são nos países escandinavos. 5G, por exemplo, até na Lapônia, lá no norte, no Polo Norte, todo mundo tem 5G. Todo mundo tem uma rede de 5G. O sinal 5G, fundamental, um elemento fundamental para todos nós que trabalhamos com digitalização. É condição sine qua non para trabalhar com isso. Para que isso funcione, é um vetor decisivo para a inovação. Nós ouvimos várias palavras como mais inovador, mais eficaz, mais eficiente. Os serviços de saúde, a prevenção, pesquisa, fundamental. Se não temos como coletar dados e avaliar esses dados, a pesquisa andará a passos mais lerdos. Hoje nós temos os Big Data e podemos agilizar o processo de pesquisa.
que o atendimento médico aos pacientes, para garantir que ele seja de qualidade e eficiente, é preciso trabalhar com dados. O Dr. Sidney foi feliz em lembrar isso, ou em citar isso. É isso que acreditamos ser a condição sine qua non para o progresso da ciência e da tecnologia. Plataformas para doutores, para PhDs, para pesquisa e plataformas também para os pacientes, que eles tenham acesso aos seus dados e que os médicos tenham acesso ao prontuário. Não é concebível um paciente carregar uma mala de papel para apresentar ao médico e dizer: olha, esse é o meu prontuário que eu trouxe, que eu catei em 5 médicos. Digitalização é o caminho, é a solução, hoje e no futuro. Ora, agora, chegando às conclusões da minha fala, proteção de dados. Como lidamos com dados sensíveis que dizem respeito à saúde das pessoas? Óbvio que nós da Dräger defendemos a proteção de dados, sem dúvida alguma. Ninguém bota defeito na proteção de dados. Agora, como estou aqui em meio a advogados, até temo errar quando eu falo alguma coisa, mas de qualquer forma, a proteção de dados, ela não deve ser excessiva e ela não deve ser insuficiente. Tem que ter uma boa média, ou seja, um meio termo. Aqui na Alemanha, o que sentimos nesse país em que temos muita inovação, muita tecnologia, muitos produtos para a saúde, hoje a proteção de dados para nós, ela é tão rígida, é severa, de forma que o seguro-saúde, por exemplo, prontuário eletrônico na Áustria, nos países escandinavos, os dados da Escandinávia ou da Áustria, dados já digitalizados, prontuário eletrônico necessário para garantir a sobrevivência de uma pessoa que se interna no hospital, uma pessoa desmaiada, inconsciente, no chão. Aqui na Alemanha, o paramédico já vem, é levado ao hospital, se faz uma tomografia computadorizada, é cara, se perde tempo. Na Áustria, é diferente. Você pega o prontuário eletrônico e faz consulta aos arquivos. Verifica-se se a pessoa, olha, é diabético, não precisa de CT, de tomografia computadorizada. Não sou médica, mas de qualquer forma, ou recebe algum doce, ou insulina, ou seja o que for, mas de qualquer forma essa pessoa encontra seu medicamento certo, na hora certa, sem ter que ter passado por uma tomografia computadorizada. Nesse caso, a proteção de dados, ela inibe isso na Alemanha. Ela é muito severa, muito rígida. Há um bom exemplo para dizer como não deveria ser. Sabemos que há falta de segurança cibernética e, por isso, convém proteger os dados. E sabemos que há pessoas que passam a mão nos dados e, com isso, podem cometer atrocidades. Então, um meio termo, um consenso, tentar conciliar segurança, proteção e uso dos dados para nós, para a nossa empresa que trabalha com tecnologia, os médicos também e os advogados. Se nós de mãos dadas vamos encontrar um caminho, aí eu ficaria muito contente. Muito obrigada por sua atenção. Ivan, muito obrigado. Eu acho que esse equilíbrio, não é, entre a proteção dos dados sensíveis e a necessidade desses dados, seja para tratar o indivíduo ou para daí poder desenvolver novas estratégias na área de saúde, é o dilema que a gente tem hoje, né? Finalmente, Britt, I think I have a nice question for you. What's the status of digitization in Europe? Okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Muito obrigado pela pergunta. Talvez eu possa me apresentar. A princípio, sou bióloga e trabalho com informática da medicina. 20 anos eu trabalhei nas universidades, na farmacologia clínica e na informática médica. E depois disso, eu fui trabalhar numa empresa de produtos para a saúde, Otobot, onde eu fui diretora de cooperações governamentais e assuntos regulatórios há 1 ano. Sou consultora para
Global Health and Life Science. Ora, eu gostaria de traçar um panorama da Alemanha, da Europa, em que pé se encontra a digitalização. Muitos já falaram que a digitalização de dados traz enormes potenciais. Nos oferece um potencial enorme de melhorar o diagnóstico, a terapia e a prevenção. Como já foi dito pela Eva, muito importante termos lembrado da prevenção também. Os dados servem para tudo isso. São dados também que podem alimentar a pesquisa médica que vai induzir uma inovação. Esse é o meu assunto, Health, digitalização e inovação. Na Alemanha, o senhor perguntou pela situação na Alemanha, pelo status quo. Nós temos o Sistema Universal de Saúde, o SUS, mas 90% das pessoas fazem parte do seguro-saúde público, 10% optaram por um seguro particular, privado. Normalmente são autônomos, em parte funcionários públicos de alto escalão, mas 90% no seguro-saúde público, um dos mais caros do mundo, esse sistema de saúde, não obstante a nossa expectativa de vida não é das melhores. Temos problemas de digitalização. A Eva e outros nos falaram como é difícil digitalizar, já que a produção de dados é severíssima. São 16 estados federados ainda que traduzem a Lei Geral de Proteção de Dados para suas leis estaduais. Temos divergências na interpretação, temos autoridades estaduais de proteção de dados. Isso cria problemas para quem trabalha com dados. É difícil progredir em função a essa divisão de competências. Na Alemanha, quando nos comparamos com os países membros da Europa, nós não estamos muito avançados. Nós estamos, digamos, no meio campo. Nos últimos tempos, algumas iniciativas legislativas, projetos de lei que estão em debate nos parlamentos. A Lei da Saúde Eletrônica de 2016, por exemplo, pela primeira vez permite o atendimento telemédico por telemedicina remota. Daí temos outra lei de suprimento digital, algumas atividades, alguns serviços e propostas adicionais que podem ser aplicadas por prescrição médica. Sabemos que na Europa nós temos a Medical Device Regulation, a regulamentação dos produtos para a saúde. Quando você quer trabalhar com um aplicativo, é uma grande oportunidade, já que esse aplicativo depois é pago pelo seguro de saúde, mas ao mesmo tempo você tem que cumprir todas as normas e provar a evidência desse aplicativo que é considerado um produto para a saúde. Uma vez aprovado, aí a Lei do Futuro dos Hospitais, relativa ao futuro dos hospitais em 2016. Constatamos que a digitalização traz muitas oportunidades e outro leque de riscos. Além de oportunidades, temos riscos. Os ataques cibernéticos nos últimos anos cresceu vertiginosamente. Exponencialmente não, mas fator 3, 4 vezes mais que antigamente. Hoje, há sistemas hospitalares que são paralisados, até a medicina de emergência. Teve até uma pessoa que faleceu na fila, ou seja, foi recusada, já que o próprio hospital não teve como atendê-la em função de um ataque cibernético. Por sorte, essa pessoa teria falecido mesmo assim, por sorte. Lamentável o falecimento, mas de qualquer forma, os hospitais hoje são chantageados e até indivíduos já tiveram que pagar dinheiro para a liberação de seus dados. Ninguém quer que seus dados de saúde sejam revelados ao público. Quem quer saber como está o meu pâncreas? Alguém pode me chantagear com esses dados. Por isso é preciso proteger os dados. E a lei sobre o futuro dos hospitais indica o caminho certo, ou seja, que é preciso investir em medicina de emergência, nos setores de emergência, na digitalização e na segurança informática, cibernética. Kleinere Krankenhäuser dann auch, wenn sie diese digitalen Strukturen nutzen,
dann auch entsprechend die IT-Sicherheit auch leisten können und nach aktuellem Stand der Technik. Das ist, denke ich, ganz wichtig, auch für das Vertrauen auch der Ärzte, der Pflege, überhaupt alle in den Pflegeprozess einbezogenen Pflegekräfte und Versorgungskräfte, aber auch natürlich für die Patienten. Und da auch noch vielleicht auch so ein Kommentar, warum sind wir in Deutschland vielleicht da auch so skeptisch? Einmal und dauert das bei uns so lange und haben wir so strenge Verordnungen? Das hängt sicherlich auch mit unserer Historie zusammen. Wir haben eben auch erlebt, dass sich auch Regierungen ändern können. Governos mudam da noite para o dia, às vezes surge uma ditadura ou outra coisa mais que faz mau uso indevido. A confiança no Estado Democrático de Direito é algo a ser preservado e por isso o Estado faz tudo para proteger, para preservar os dados e para garantir no longo prazo a aceitação dos serviços e processos digitais. Na Escandinávia, Eva, digo isso com muita liberdade, as pessoas confiam cegamente no Estado. A Dinamarca, muito progressiva, Estônia e outros países mais, porque ninguém teme o Estado como interventor em suas vidas privadas. Temos toda uma infraestrutura cidadã digitalizada na Estônia, por exemplo, todos os processos administrativos conectados a esse sistema. Por isso, a nossa história aqui na Alemanha é um pouco diferente. Aqui ninguém gosta que o Estado, as pessoas não confiam tanto no Estado porque sabem que ele pode mudar para regimes autocráticos. E a nossa lei de proteção de dados data de tempos em que não sabíamos nem sonhávamos com os potenciais dos dados na inovação e na saúde. Acaba de ser aprovada, está sendo aprovada a lei da digitalização, está na segunda Câmara agora, no Conselho Federal, primeiro debate em novembro. Isso outra vez tem por objetivo estabelecer algum limite para o atendimento telemédico. Telemedicina, havia um limite, hoje não haverá mais limite. As aplicações digitais também serão liberalizadas, pelo menos no histórico clínico. Todos os sistemas de gerenciamento de dados diabéticos, por exemplo, tipos 1 e 2, a telemedicina assistida será ampliada e outras atividades mais, muito que vai acontecer, muito que se evolui na direção certa, no rumo certo. Ainda temos uma lei de aproveitamento de dados de saúde, que até 2024 deve ser votada no Parlamento, nas duas câmaras. Nessa lei de utilização de dados da saúde, trata-se de criar um centro de dados para pesquisa de dados anonimizados e provavelmente teremos ainda outro centro de, de garantir coordenar o acesso a esses Big Data. Porque na Alemanha, atualmente, os dados eles estão em silos, não estão conectados entre si, não temos interoperabilidade telemática, não temos a possibilidade de transferir dados de um setor para outro. Hoje, todo mundo tem o seu reservatório de dados que ainda não são vasos comunicantes. Aí a ver como o seguro de saúde, os hospitais e outros vão ser articulados numa rede digital que permita a troca de dados entre esses sistemas que no momento existem cada um por si. O prontuário eletrônico, 2021, nós vamos ter o prontuário eletrônico, pelo menos a lei define isso. 2021 já era, então as pessoas ainda podem optar se querem ou não trabalhar com prontuário eletrônico. A partir de 2025, todos serão obrigados a ter o prontuário eletrônico. Aí será uma solução opt-out, ou seja, todo mundo é obrigado. Eu posso rejeitar ou recusar o meu prontuário
com todos os dados eletrônicos ou dados gravados em meios eletrônicos. E esses dados, de forma agregada e pseudonimizada, ou seja, anonimizada, podem ser utilizados para atividade de pesquisa na área da medicina. Ora, há uma mudança de paradigmas, um marco no atendimento. O European Health Data Space, o espaço de dados de saúde na Europa, a Comissão Europeia, ela chegou a desenvolver esse sistema e formou um consenso em torno de prontuários eletrônicos, de receitas médicas eletrônicas também integradas nesse prontuário, que serão como um cartão de crédito ou um aplicativo no celular. E dessa forma, na Alemanha e em outros países, o meu médico, por exemplo, ele tendo acesso ao prontuário eletrônico, ele poderia prescrever um remédio, um medicamento que eu posso pegar numa farmácia na Finlândia, na França, seja lá onde for. Um projeto ambicioso de comunicação de dados transfronteiriça que a Europa escolheu para melhorar o atendimento no sistema de saúde. Todos vão ter uma identidade eletrônica para garantir que não haja uso indevido dos nossos dados e que facilite o uso desses serviços digitais. Os projetos são ambiciosos. Espero que, em poucas palavras, pude lhes traçar um panorama do que nos aguarda. Berit, muito obrigado. Eu acho que é interessante conhecermos a realidade de diferentes países, não é? E como a história do país pode determinar as suas próprias leis em relação à privacidade de dados, não é? É interessante a discussão, né? Eu acho que, num certo sentido, o Brasil já implantou algumas dessas alterações. Hoje, no Brasil, você pode ter prescrições eletrônicas à distância, acesso a prontuários, né? Mas, por outro lado, nós não temos também uma estrutura legal tão rígida no tratamento desses dados, né? Eu acho que certamente é um tema que fará parte das discussões, acho que nos próximos meses e anos, né? E conhecer essa experiência foi muito importante para a gente, né? Eu queria abrir para perguntas do público. Alguém gostaria de... Muito boa tarde. Meu nome é Flávio Jardim, eu sou advogado. Teria uma pergunta a respeito da proteção de dados na área de patentes de medicamentos, se isso é um problema aqui na Alemanha, se isso está sendo tratado, ou se vai ser abordado na legislação que as professoras mencionou que talvez seja editada no ano que vem, se existe algum tipo de preocupação em relação à proteção de dados de medicamentos que eram patenteados, que vão cair em domínio público, porque esse é um tema que hoje está sendo tratado no Brasil. Eu acho que você não vai encontrar aqui alguém preparado para responder essa pergunta, Flávio. Eu não sei se tenho a capacidade de responder a isso, porque eu não sou da farmacêutica, mas da tecnologia para a saúde. No entanto, mesmo aos nossos produtos aplicam-se patentes e esses patentes decorrem de algum tempo, não é? E se entendi bem, e agora eu queria saber a que dados se estava a referir? Dados de estudos clínicos sobre os... dados de estudos clínicos. Ok. Então, nestes casos, se houver uma cooperação de pesquisa entre hospitais e a indústria farmacêutica, então os dados são disponibilizados e as empresas processam esses dados para os cientistas. E na Alemanha, isso cria uma certa exclusividade pelos dados. A indústria farmacêutica geralmente reclama exclusividade e elas ficam com o master file dos dados.
Espero que foi uma resposta, pelo menos parcial, à sua resposta, à pergunta. Agradecemos a participação dos ilustres participantes deste painel e, em instantes, iniciaremos nosso último painel do primeiro dia. Obrigado.